Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como eu vou fazer uma refatoração em um chatbot que eu criei no N8N juntamente com a API da OpenAI. Eu já tenho esse chatbot totalmente funcional, porém eu pensei em uma alternativa para deixar esse chat mais rápido, mais simples e também mais fácil de fazer correções e ajustes. Eu vou demonstrar para vocês como que esse chatbot está funcionando nesse momento e vou mostrar para vocês as modificações que eu vou fazer somente implementando um passo a mais no meu agente final. E isso vai fazer com que eu elimine diversos nós que compõem todo esse chatbot que eu fiz, beleza? Então bora lá comigo acompanhar essa refatoração. Aqui só falando um pouco de como que ficou esse chatbot, ok? E então ele é composto por vários nós. Eu vou falar rapidamente para quem não viu o último vídeo que eu fiz sobre a criação desse chatbot. Então, primeiramente, a gente tem aqui o webhook que recebe as mensagens do usuário através de um chat. Aqui eu tenho um if. Esse if aqui ele está verificando se aquela interação que está tendo de fato é uma conversa ou é somente uma autenticação do próprio chatbot lá no meu HTML para verificar se o meu workflow está ativo ou não. Por que eu precisei aqui desse if? Quando não é uma pergunta do usuário, não é uma interação, tem algumas informações que não vêm no JSON que o meu webhook de chatbot recebe, ok? Então, se eu passo ele para alguns nós específicos, o que vai acontecer? Vai dar erro, porque eu não vou ter uma informação para tratar. Quando se trata somente de uma autenticação, no momento que minha página HTML está carregando, é somente uma verificação se o meu workflow do N8N está ativo ou não. Se for somente essa autenticação, ele para nesse nó aqui, ó, no operation do nothing, para não fazer nada. Quando é uma interação, quando o usuário ali mandou uma mensagem, primeiramente eu tenho um nó do Google Sheets. O que esse nó está fazendo? Ele vai consumir uma planilha do Google Sheets, onde eu tenho lá inserido todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, para auxiliar nas respostas do usuário. Esse nó code aqui, ele está pegando o retorno que veio desse nó do Google Sheets, está tratando essas informações e incluindo elas dentro de um array com a identificação sendo vídeos para auxiliar nas respostas. Esse agente aqui de IA vai pegar a pergunta do usuário que veio, vai verificar se é uma pergunta técnica. Se for uma pergunta técnica relacionada a SQL Server ou programação que seja, ele vai conferir nesse array de vídeos que veio a partir daqui da planilha, e existe aqui, ali algum conteúdo que possa ser utilizado como auxiliar na resposta. Se ele encontrar esse tipo de conteúdo, ele vai fazer um filtro, então ele vai juntar ali no máximo 4 sugestões de vídeos para adicionar a resposta do usuário e vai passar para o nó seguinte. Quando não for uma pergunta técnica, ele não vai fazer nada, ele vai retornar um array vazio. Esse campo aqui, Edit Fields, ele está pegando aqui algumas informações que são de nós anteriores e definindo a passagem dessas informações para o meu agente de IA final, é o que vai responder o usuário ali de fato. Então, nesse caso aqui, além de ter 2 agentes separados para fazer trabalhos diferentes, eu ainda tenho aqui alguns nós a mais que foram necessários ser criados no primeiro momento que eu fiz aqui esse workflow, tá bom? Que eu fiz aqui esse fluxo. Porém, agora eu vou simplificar esse workflow aqui para vocês verem que eu vou manter ali o mesmo funcionamento, porém de uma forma muito mais simples, tá bom? Vamos fazer aqui alguns testes só para a gente relembrar como que vai ser as respostas desse meu chatbot. Já estou aqui com o meu site aberto, é onde eu consigo fazer a comunicação com o meu chatbot, beleza? Então eu vou começar aqui, ó, mandando um oi, vamos aguardar a resposta. Enquanto isso, a gente consegue vir aqui no Executions e ver as execuções que estão ocorrendo. Então, nesse momento, está ocorrendo a execução do meu fluxo de trabalho. Executou aqui com sucesso e aqui foi a resposta. Olá, como posso te ajudar hoje? Se tiver alguma dúvida sobre programação, SQL Server ou automações, estou aqui para isso. Eu vou fazer uma pergunta técnica. Como criar uma tabela? Vamos aguardar aqui a resposta. Vamos ver se ele vai sugerir conteúdos aqui do canal, como auxiliar nas respostas. Beleza, aqui ele já deu resposta, aqui ele trouxe para mim um short, como criar uma tabela SQL Server, e aqui também um vídeo relacionado a um projeto de controle de despesas, onde eu estou fazendo a criação de tabelas. Então, nesse caso, ele está respondendo as perguntas técnicas com sucesso. O que eu vou fazer aqui? Aqui na parte do meu editor, eu vou começar a descartar nós que eu não vou mais precisar de utilizar e vou adicionar um nó específico como uma tool no meu agente principal que vai acionar essa tool na medida da necessidade. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar aqui vários nós fora. Eu vou jogar esse daqui,
esse daqui. Esse meu agente, primeiro agente que estava fazendo filtro dos conteúdos que viu lá da planilha, eu também vou descartá-lo. Vou descartar esse aqui também. Só vai ficar para mim esse nó aqui, ó, somente esse agente aqui que vai ser a resposta. Aqui no N8N, aqui a gente tem alguns ícones aqui embaixo, ó, na parte esquerda aqui. Um deles é essa vassourinha. O que que ele faz? Ele organiza para a gente todos os nós que estão aqui dentro. Vamos supor que ele está aqui um pouco bagunçado. Se eu clicar, ó, ele organiza aqui para mim. Então, o que que eu vou fazer aqui? No meu agente de IA, eu tenho aqui dois outros nós, vamos dizer assim, subnós desse agente aqui, vinculados a ele. Primeiro, chat model, nesse caso aqui eu estou usando a OpenAI, a memory, para gerar para mim ali todo um entendimento das perguntas e respostas e também conferir o histórico. E aqui eu tenho tools. Memory e chat model, eu somente posso vincular somente um item em cada um deles aqui, tá bom? Não posso vincular mais de um, não. Agora, em Tool, eu posso colocar quantas quiser auxiliares para aquele meu agente de IA. Vou clicar no mais para poder adicionar uma nova Tool. E aqui eu vou pesquisar Sheet. Então, eu vou adicionar uma Tool do Google Sheets ali no meu agente de IA. Aqui é a conta que eu estou conectada com a integração da API do Google. Tool Description seria a descrição da minha tool, da minha ferramenta. Eu posso deixar ela tendo automática ou eu posso definir uma descrição aqui manual. Nesse caso eu vou deixar automática porque o meu próprio agente vai entender qual que é o intuito daquela tool. Aqui seria qual é o recurso que eu quero estar pegando. Nesse caso aqui, quer dizer que eu quero pegar uma planilha dentro de um documento. Operation seria a operação. Get rows, quero pegar as linhas. Document. Aqui, como eu fiz o vínculo com a minha conta do Google, automaticamente, ao clicar em Document, eu vou conseguir ver todos os documentos que estão vinculados à minha conta do Google. Eu vou clicar aqui, então, vou selecionar aqui o documento que eu quero, que é esse daqui, ó, Vídeos YouTube SQL Server. E a Sheet aqui seria qual que é a aba dentro da minha planilha principal, Vídeos Canal. Perfeito. Aqui seria a opção de filtros e outras opções que nesse caso aqui não vão se enquadrar. Então aqui eu já vinculei a minha tool do Google Sheets dentro do meu agente de IA. Só que agora eu preciso explicar para o meu agente de IA como que ele vai fazer a consulta dentro dessa tool, ok? Nesse caso aqui, se tratando de tools, eu consigo definir para o meu agente de IA que ele somente consulte aquela tool em momentos específicos, só quando precisa. Então, vamos pensar até na diferença de funcionamento de como era todo o meu fluxo de trabalho, todo o meu workflow e como que ficou nesse momento aqui. Antes, independente da pergunta que o usuário fizesse, ele sempre consumia a API do Google Sheets e pegava todas as informações da minha planilha. Dessa forma agora que eu fiz, o que vai acontecer? Ele somente vai fazer a busca na minha planilha quando for uma pergunta técnica. Então, eu acabo deixando esse fluxo muito mais leve e as respostas mais rápidas. Por quê? Eu não vou ficar consultando lá a planilha e pegando dados de forma desnecessária. Vou dar 2 cliques aqui no meu agente. Então, aqui no System Message, onde eu defini o prompt para o meu agente de IA, eu vou clicar aqui para poder expandir. Beleza. Então, aqui, vamos fazer os ajustes necessários para adaptar o nosso agente de IA na nova forma de funcionamento. Então, aqui eu tenho, ó, tarefa com base na pergunta mais vídeos sugeridos. Você receberá uma pergunta feita por um usuário em linguagem natural, um array JSON com vídeos no seguinte formato. Só que aqui é o seguinte, ó, eu não mais recebo esse array JSON com os vídeos, não. Agora eu tenho uma tool específica que deve ser consultada na medida da necessidade. Então agora eu vou falar para ele o que ele vai fazer. Quando identificar que o usuário fez uma pergunta técnica sobre SQL Server ou programação, você irá acionar a tool. Aqui eu vou colocar Google Sheets e pesquisar conteúdos para complementar na resposta ao usuário. Beleza, então o que eu falei para ele, ó, quando for uma pergunta técnica, você vai acionar a tool do Google Sheets para complementar a resposta ao usuário. Exemplos, por exemplo, aqui, ó. Então eu vou dar para ele exemplos de que perguntas são essas. Exemplo, como criar uma tabela, vou até colocar aqui, ó, exemplo de perguntas. Como criar uma tabela, como funciona a função SNU, por exemplo aqui, como criar um agente de IA com o N8N. Então aqui são mais ou menos exemplos de perguntas técnicas. Sua missão com os vídeos. Ao identificar que
encontrou vídeos na tool que podem ser utilizados como auxiliar na resposta, filtre até 4 vídeos cuja chave título contenha termos relevantes para a pergunta do usuário. Então aqui eu coloquei, ó, use similaridade básica, se não encontrar vídeos relevantes, ignora essa parte e prossiga apenas com a explicação técnica. E agora aqui, se ele encontrar os vídeos relacionados, aqui seria qual que é o formato que eu quero que o meu agente de IA exiba para o usuário. O formato vai continuar sendo o mesmo. Ele vai criar a capa do vídeo a partir do ID do vídeo e ao usuário clicar no vídeo, é aberto numa nova guia o próprio vídeo ali para ser reproduzido no YouTube. Basicamente é isso aqui. Então vou voltar aqui, vou salvar. Então só relembrando o que fiz aqui, ó. Eu adicionei a tool do Google Sheets aqui diretamente no meu agente de IA e modifiquei o prompt para ele entender quais momentos ele vai ou não fazer a busca aqui dentro do Google Sheets. Então, aqui agora, primeiramente eu vou fazer um teste aqui diretamente dentro do próprio N8N para vocês entenderem como que esse agente vai funcionar, ok? Então, aqui vocês vão conseguir ver que momento que ele vai fazer a consulta no Google Sheets e que momento que não vai. OpenChat. Aqui agora eu vou, por exemplo, vou mandar um oi. Se eu mandar um oi, vamos ver o que vai acontecer. Qual que vai ser as execuções que o meu agente de IA vai fazer. Mandei um oi. Aqui vocês podem ver, ó. Ele passou aqui, ó, OpenAI Chat Model e passou 2 vezes no Simple Memory. Por que que ele passou aqui 2 vezes? A primeira vez que ele passou, aqui seria as execuções que eu obtive. Então, o meu agente de IA, o que ele fez? Ele passou no Simple Memory, provavelmente para tentar buscar interações anteriores, foi lá no OpenAI para gerar a informação e voltou no Simple Memory para poder guardar na memória a resposta que ele obteve. Então, nesse caso aqui, ó, não foi uma pergunta técnica. Então, aqui ele não acionou o meu Google Sheets. Então, se eu fizer uma pergunta técnica, vamos ver o que vai acontecer? Aqui vocês vão poder ver que as etapas que o meu agente vai executar vão ser maiores. Como funciona string tag no SQL? Vamos lá. Já está executando. Vocês viram que ele foi lá no Google Sheets para poder fazer a busca. E qual que é a resposta? Então, ele deu aqui, ó, resposta técnica, explicando o que a função faz. E aqui embaixo, ele já trouxe um vídeo recomendado como sugestão na resposta. Tudo certinho, ó, string egg, dados em uma única linha. E qual que foi a execução agora do meu agente de IA? Olha aqui para vocês verem. Ele foi no Simple Memory, para poder buscar as interações anteriores, foi no OpenAI, identificou que é uma pergunta técnica por conta do meu prompt, foi na tool do Google Sheets, voltou no chat do OpenAI para compor a resposta com o que veio de retorno lá do Google Sheets. E depois, no final, ele usou de novo aqui o Simple Memory. Tá vendo? Então, dessa maneira, eu consegui reduzir e muito aquele meu fluxo que eu tinha anteriormente, deixando aqui muito mais simples. E se eu tivesse ainda outras tools para poder adicionar aqui dentro, para ainda mais o meu agente de IA ter mais informações, poder complementar as respostas do usuário, eu poderia adicionar aqui sem problema algum. Eu posso, por exemplo, olha que interessante, eu posso adicionar aqui uma tool de HTTP Request, onde eu vou informar aqui uma API e passar para o meu agente de IA que em determinado momento ele consuma essa API e retorne as informações para compor a resposta do usuário, certo? Então, vamos voltar aqui agora no próprio site e vamos continuar testando daqui para a gente ver se as respostas vão continuar trazendo as informações técnicas e também trazendo os vídeos relacionados lá do YouTube. Vamos testar aqui. Como criar uma tabela. Vou fazer aqui a mesma pergunta, porque como eu fiz essa pergunta aqui em cima, ó, antes das modificações, a gente pode ver que funcionou corretamente. Vou fazer aqui a minha pergunta, vamos aguardar a resposta. Beleza, aqui veio a resposta, então aqui vocês podem ver, ó, ele já deu aqui os vídeos relacionados sobre a criação de tabela e uma explicação técnica. Vamos fazer aqui outra pergunta. Como criar uma procedure no SQL? Vamos ver se ele vai conseguir responder. Beleza. Então aqui a gente já tem, ó, um shorts falando como criar procedure e também um vídeo aqui falando como funcionam as procedures no SQL Server e aqui por fim uma explicação técnica sobre a pergunta que foi feita. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo de hoje. Foi aí uma exemplificação de como algumas alterações podem nos auxiliar a deixar muito mais simples as criações e automações que a gente pode estar aí trabalhando em nosso dia a dia. É novo aqui no canal? Se inscreva para não perder as novidades que vêm por aí.
Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like. Tem algum comentário? Tem alguma sugestão? Tem alguma dúvida? Deixa aqui o seu comentário. Espero que tenham curtido esse vídeo de hoje e breve eu estou aí retornando com mais conteúdos. Até mais!